Amados irmãos e irmãs, hoje unimos nossas vozes diante do Altíssimo, certos de que sua presença é real, poderosa e transformadora. Reunimo-nos com o coração aberto, confiando em sua bondade e em seu cuidado inabalável. Ele é a rocha firme que sustenta, a fortaleza que protege e o abrigo seguro em meio a cada tormenta. As lutas da vida tentam nos enfraquecer, mas cada oração pronunciada aqui é como uma chave espiritual que abre portas de vitória e de libertação. Assim como as nuvens se movem para liberar a chuva sobre a terra seca, também o Senhor derrama sua graça sobre todos aqueles que clamam com sinceridade. Quando a caminhada parece árdua e os fardos tornam-se pesados demais para carregar, encontramos alívio na certeza de que aquele que guarda Israel não dorme nem descansa. Ele vela por seus filhos noite e dia, sem cessar, cobrindo-os com suas asas e envolvendo-os em amor eterno. Ainda que se levantem adversários, ainda que palavras de acusação sejam lançadas, não temeremos, pois maior é aquele que habita em nós do que qualquer força contrária existente no mundo. Declaramos com fé que nenhuma arma forjada prosperará contra os escolhidos do Senhor, e toda língua maldosa que ousar se levantar em juízo cairá por terra. Essa promessa não é passageira, mas se cumpre de geração em geração, pois a fidelidade divina não conhece limites. O inimigo pode até tentar nos cercar com mentiras, medo e engano, mas a voz da verdade ecoa mais forte, dissipando trevas e trazendo clareza onde antes havia confusão. Nossa esperança não está baseada em homens, nem em riquezas, nem em qualquer recurso humano, mas naquele que é fiel e imutável. O mesmo Deus que abriu o mar diante de Moisés, que derrubou os muros de Jericó e que fechou a boca dos leões no tempo de Daniel é quem age hoje em nossa história. Ele não muda, não falha, não volta atrás e jamais abandona aqueles que nele confiam. Por isso erguemos a cabeça, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Pois sabemos que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria chega ao amanhecer. O Senhor recolhe cada lágrima derramada e as transforma em testemunho de vitória. Onde havia tristeza, Ele planta alegria. Onde havia dor, Ele estabelece cura. Onde havia desespero, Ele abre caminhos de esperança. O coração que descansa no Senhor permanece firme, mesmo quando as águas tentam nos afogar e os ventos nos empurram contra a direção da fé. Ele é muralha de fogo ao redor de seu povo, guardando nossos passos e conduzindo cada decisão. Sua palavra é luz que brilha em meio à escuridão, lâmpada que ilumina o caminho e dá direção quando não sabemos qual passo dar. Quantos testemunhos existem de livramentos, de curas, de portas abertas no momento certo. Nada disso acontece por acaso, mas porque Deus escuta o clamor de seus filhos. Ele não despreza corações quebrantados e jamais ignora a oração de quem busca sua presença com sinceridade. Mesmo quando sentimos fraqueza, quando pensamos que não temos forças para continuar, é aí que a mão do Senhor nos sustenta. Pois seu poder se aperfeiçoa na fraqueza humana, tornando-nos fortes quando reconhecemos nossa dependência total dele. O inimigo lança dardos inflamados, mas a fé funciona como escudo, apagando cada ataque e nos mantendo firmes diante da batalha. Ao clamarmos em unidade, cremos que os céus se abrem e os anjos ministradores são enviados para guerrear em favor do povo de Deus. Correntes que aprisionavam mentes e corações se rompem, fortalezas espirituais se desfazem, e o poder do sangue do Cordeiro cobre cada vida aqui presente. Onde antes havia medo, agora existe confiança. Onde antes havia trevas, agora reina a luz da presença divina. Não caminhamos sozinhos. O Espírito Santo é nosso consolador, nosso intercessor e amigo fiel. Ele conhece até aquilo que não conseguimos expressar em palavras, traduzindo em gemidos profundos nossas súplicas diante do trono da graça. Por isso mesmo, quando nos faltam forças para orar, sabemos que há alguém que intercede em nosso favor, de maneira contínua e incansável. A vitória já nos foi garantida pelo sacrifício de Cristo. O mesmo Deus que transformou a cruz, antes símbolo de dor e vergonha, em sinal eterno de triunfo, é aquele que hoje transforma nossas lutas em vitórias. Nada pode deter aquele que crê, porque o poder da ressurreição continua ativo, operando milagres e trazendo vida onde antes havia morte. Seguimos em frente convictos de que nenhuma batalha é perdida quando Deus está à frente.
As dores que enfrentamos tornam-se sementes de testemunhos futuros, e os desertos se transformam em jardins quando o Senhor decide soprar seus ventos de vida. Ele abre caminhos no impossível, transforma lágrimas em risos e conduz seus filhos para lugares de descanso e abundância. O Senhor é aquele que se levanta em favor de seus filhos, desfazendo as obras do mal e anulando cada armadilha preparada pelo inimigo. Ele é justo juiz que defende a causa dos que nele confiam e não permite que sejam envergonhados. Ainda que as forças contrárias tentem nos abalar, sua mão poderosa nos sustenta e nos mantém firmes como colunas inquebráveis. Não existe muro alto demais que ele não derrube, nem corrente tão pesada que não possa ser quebrada pelo poder de sua palavra. A cada passo da jornada, o Altíssimo nos acompanha. Ele guia nossos pés, ilumina nossa mente e fortalece nosso espírito. Quando as portas se fecham diante de nós, sua chave abre caminhos novos. Quando as águas ameaçam nos afogar, ele nos ergue acima da tempestade. Ele é aquele que transforma desertos em mananciais e lugares secos em fontes de vida abundante. Muitos tentam confiar na força dos homens, em estratégias humanas, em riquezas acumuladas. Porém, aqueles que confiam no Senhor encontram segurança inabalável, pois sua fidelidade não conhece limites. Os que esperam nele jamais serão confundidos, mas receberão nova força, como águias que renovam suas asas e voam alto, acima das dificuldades. A cada oração levantada em unidade, sentimos o mover do Espírito de Deus, trazendo vida sobre o que parecia morto, acendendo esperança onde havia desânimo. O coração que busca o Altíssimo encontra nele consolo, direção e paz. Ele é refúgio no dia da angústia e socorro presente quando tudo parece perdido. Nada pode calar a voz daqueles que clamam com fé, porque a fé libera poder e abre as janelas do céu. Ainda que surjam afrontas, ainda que palavras contrárias sejam lançadas, nenhuma delas tem poder diante da autoridade do nome do Senhor. Pois toda língua que se levantar contra seus filhos cairá por terra. Ele é defensor fiel, que não permite que seus escolhidos sejam destruídos. As pedras lançadas pelo inimigo se transformam em degraus que nos levam mais alto, porque o Senhor converte maldição em bênção. O Espírito Santo continua sendo aquele que sonda corações e conhece pensamentos. Ele consola o abatido, anima o cansado e fortalece o fraco. Quando nos sentimos sem direção, ele nos conduz pelo caminho certo. Quando tudo ao redor parece escuro, sua luz ilumina nossos passos. Ele é amigo que nunca abandona, companheiro fiel em cada batalha, intercessor incansável que apresenta nossas orações ao Pai. Ao nos unirmos em fé, declaramos que muralhas espirituais estão sendo derrubadas, grilhões estão sendo quebrados e correntes pesadas estão caindo por terra. O som da oração ecoa nos céus, e a resposta desce como chuva abundante sobre a terra seca. O Senhor não se esquece de suas promessas, e cada palavra que saiu de sua boca se cumprirá no tempo exato. Ele é fiel para terminar aquilo que começou. Os que confiam no Altíssimo têm sua mente guardada em perfeita paz. Ainda que a guerra se levante ao redor, dentro do coração reina tranquilidade, porque sabem em quem depositaram sua confiança. Não há força contrária capaz de abalar a paz que vem do Senhor. Ele é aquele que acalma tempestades com uma só palavra e que ordena que os ventos cessem diante de sua presença. O inimigo pode até tentar levantar barreiras, mas diante da autoridade de Deus todas elas caem por terra. Não há encantamento, maldição ou obra das trevas que consiga permanecer diante do poder do sangue do Cordeiro. Ele venceu a morte e o inferno, e nos deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, anulando toda obra maligna. Por isso, erguemos nossa voz com ousadia, proclamando que pertencemos ao Senhor. Somos escolhidos, separados e guardados por Ele. Nenhuma arma espiritual ou física terá êxito contra os que são sustentados pela mão do Todo-Poderoso. Ele vai adiante do seu povo como guerreiro vitorioso, e atrás como escudo que protege. Cercados por sua presença, caminhamos com segurança. Assim como no passado os muros de Jericó ruíram diante do clamor de Israel, também hoje caem por terra todas as barreiras que tentam impedir nosso avanço. A fé é a chave que abre o impossível, e a obediência à palavra é o caminho para a vitória.
O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e suas promessas continuam firmes para aqueles que nele confiam. Quando nos sentimos cansados, ele nos fortalece. Quando a esperança parece distante, ele renova nosso ânimo. Quando não vemos saída, ele abre caminhos onde nunca imaginaríamos. Ele é especialista em tornar o impossível realidade, e nada está fora de seu alcance. Sua mão não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido fechado para que não possa ouvir. Assim seguimos, confiantes de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele não nos deixará pela metade, mas nos levará até o fim, para que seu nome seja glorificado. Cada lágrima, cada dor, cada clamor será transformado em testemunho de vitória. E no tempo certo veremos com nossos próprios olhos a recompensa da fé e da perseverança. O Senhor é a âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. Nenhum desafio é grande demais para sua intervenção, nenhuma dificuldade tão complexa que não possa ser transformada em vitória. Cada obstáculo colocado à nossa frente é observado por Ele, e cada passo que damos é protegido pelo seu olhar atento. Ele conhece nossas necessidades antes mesmo de as pronunciarmos, e prepara o caminho para que sejamos bem-sucedidos, mesmo quando tudo ao redor sugere o contrário. A confiança no Altíssimo nos dá coragem para enfrentar o desconhecido, força para resistir à pressão e serenidade para permanecer firmes em meio às lutas. Ele é nosso escudo e nossa fortaleza, um refúgio seguro onde nossa alma encontra descanso. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, iluminando cada decisão e mostrando o que é verdadeiro e correto. Mesmo quando surgem enganos e armadilhas escondidas, sua mão intervém. As setas lançadas pelo inimigo são quebradas antes de nos atingir. Cada rede, cada plano maligno, cada intenção de prejudicar é desfeita antes que se concretize. Ele é especialista em desfazer conspirações, em paralisar ações que visam destruir e em proteger aqueles que confiam em sua direção. Nada escapa ao seu conhecimento, e sua fidelidade nos sustenta a cada instante. Quando oramos com fé, declaramos que nenhum mal terá êxito contra nós. Nossa mente, nosso coração e nosso espírito permanecem guardados, protegidos pelo poder do Senhor. Cada pensamento de dúvida é substituído por certeza, cada medo por coragem, cada ansiedade por confiança plena. O Altíssimo nos reveste com sua proteção, e nenhum ataque espiritual, emocional ou físico terá efeito contra nós. Nosso caminhar não depende da força humana, mas da presença constante do Senhor em nossa vida. Ele abre portas onde parece não haver saída, transforma desertos em jardins floridos e reveste nossa jornada de esperança renovada. Os planos que parecem falhar ou as situações que parecem impossíveis tornam-se oportunidades para testemunhar o poder de Deus. Cada vitória alcançada é sinal de sua fidelidade e prova de que Ele nunca abandona os que nele confiam. O Espírito Santo nos guia e nos ensina a discernir o que é bom e correto. Ele nos alerta sobre perigos invisíveis, nos dá clareza em decisões difíceis e fortalece nossa fé quando o coração se sente abatido. A presença do Altíssimo nos cerca, nos protege e nos leva a andar com confiança, mesmo em meio à incerteza. Ele transforma cada situação adversa em aprendizado, cada desafio em oportunidade de crescimento e cada dor em testemunho de vitória. Mesmo quando enfrentamos ataques disfarçados de oportunidades, sua sabedoria nos ajuda a identificar o que é armadilha e a seguir por caminhos seguros. Ele nos preserva de conselhos sedutores que nos afastariam do bem, e de promessas enganosas que trariam destruição. O Senhor nos ensina a caminhar com prudência e discernimento, protegendo nossa mente e nossos sentimentos de influências negativas. A cada dia, a fé se renova e a coragem se fortalece. Caminhamos sabendo que somos guardados por Deus, que cada passo é observado e cada situação é direcionada para nosso bem. Nenhum plano maligno prevalecerá contra aqueles que se refugiam em seu abrigo. Mesmo que o mundo pareça cheio de trevas, a luz do Senhor nos conduz, dissipando a escuridão e iluminando cada instante da nossa jornada. O Altíssimo transforma a tristeza em alegria, desânimo em esperança e fracasso em vitória. Ele nos ensina a não depender de nossa própria força, mas a confiar plenamente em sua providência.
As dificuldades tornam-se oportunidades para demonstrar a fidelidade de Deus, e as lutas são transformadas em experiências que fortalecem o caráter e consolidam a fé. Em cada momento de desafio, lembramos que o Senhor é refúgio de geração em geração. Ele sustenta sua obra, protege seus filhos e cumpre suas promessas no tempo perfeito. Mesmo quando os olhos humanos não veem saída, Ele prepara caminhos que conduzem à vitória. Nada é impossível para aquele que é eterno, poderoso e fiel. Portanto, permanecemos firmes, confiantes na direção do Altíssimo. Nossa vida, nossas decisões, nossos passos e nossas ações estão sob sua supervisão. Cada oração, cada clamor e cada louvor alcançam o trono do Senhor e produzem frutos de transformação e bênção. Assim, seguimos protegidos, guiados e fortalecidos, certos de que nada nos separará de seu amor e de sua proteção. Quando nos colocamos sob a proteção do Senhor, cada área da nossa vida é guardada. O coração encontra descanso, a mente clareza e o espírito renovação. Nenhum ataque, visível ou invisível, pode prevalecer contra aqueles que confiam totalmente na sua direção. Ele é o guardião de nossos passos, o escudo contra armadilhas e o libertador de toda opressão. Cada plano maligno é frustrado antes de tocar a nossa realidade, e cada intenção de prejudicar é anulada diante de sua grandeza. O Altíssimo nos ensina a caminhar com discernimento, evitando atalhos enganosos e caminhos que parecem promissores, mas escondem destruição. Ele nos guia pelo caminho da integridade, mesmo quando é estreito e difícil, mostrando que a verdadeira vitória está em seguir a sua vontade. Nenhum conselho sedutor, nenhuma promessa enganosa ou aparência de facilidade pode nos desviar do caminho certo, porque sua presença ilumina cada decisão e fortalece nossa convicção. A confiança em Deus nos dá coragem para enfrentar adversidades, força para suportar pressões e serenidade para permanecer firmes mesmo quando tudo parece desmoronar. Ele é nosso refúgio, nosso abrigo seguro e nossa fortaleza eterna. Cada palavra sua é luz para nossos passos, cada instrução seu guia para a vida, e cada promessa, alicerce para nossa fé. A certeza de que Ele nos sustenta transforma o medo em coragem, a dúvida em confiança e o desânimo em esperança. Mesmo quando enfrentamos emboscadas disfarçadas de oportunidades, Ele nos dá sabedoria para discernir e prudência para escolher o caminho correto. Nenhuma armadilha invisível alcança quem se abriga em sua proteção. As flechas do inimigo são quebradas antes de nos atingir, e cada rede de engano é desfeita antes que possa nos aprisionar. O Senhor atua silenciosa e poderosamente para garantir que cada passo seja seguro e direcionado à vitória. A fé que nos sustenta é fortalecida por sua presença constante. Mesmo em momentos de frustração, perdas ou dificuldades prolongadas, Ele nos lembra que cada situação pode ser transformada em testemunho de sua fidelidade. O impossível se torna possível, a seca dá lugar à colheita, e o deserto floresce com sua intervenção. Ele rega o que parecia estéril, dá vida ao que parecia morto e transforma obstáculos em oportunidades de crescimento. Nossa vida se torna um campo fértil quando nos entregamos ao cuidado do Altíssimo. Cada gesto, palavra e decisão passa a refletir sua sabedoria. Cada ação produz fruto que glorifica seu nome, e cada vitória testemunha seu poder. Ele não apenas nos protege, mas nos capacita a prosperar em todas as áreas, a influenciar positivamente os outros e a gerar impacto duradouro. Nossa fé se fortalece e nossa esperança se renova a cada dia. Quando sentimos cansaço ou desânimo, sua presença restaura a alma. Ele nos dá alegria onde havia tristeza, paz onde havia conflito e força onde havia fraqueza. Cada ferida do passado é tocada por sua mão curadora, cada lembrança dolorosa se transforma em aprendizado, e cada batalha perdida se converte em vitória futura. O Senhor é mestre em transformar dor em crescimento, lágrimas em frutos e desafios em oportunidades de testemunho. A oração que nasce do coração confiante é poderosa. Cada palavra dirigida ao Altíssimo é ouvida, cada clamor é atendido e cada súplica produz efeito. Ele garante que nenhum ataque invisível prevaleça, que nenhuma rede de destruição alcance nosso destino e que cada plano contrário seja revertido para nossa vitória. A fé nos mantém firmes e a esperança nos conduz com segurança,
enquanto Ele abre portas que parecem impossíveis e prepara caminhos de sucesso. O Espírito Santo nos acompanha, nos orienta e nos ensina a reconhecer o certo do errado. Ele alerta sobre perigos, ilumina decisões e fortalece nossa fé quando surgem dúvidas ou incertezas. A presença do Altíssimo envolve nossa vida, tornando cada passo seguro, cada escolha sábia e cada vitória significativa. Nenhum plano de destruição consegue prevalecer diante de sua fidelidade e poder infinito. Nosso espírito é renovado diariamente à medida que confiamos na intervenção de Deus. Ele transforma nossas dificuldades em oportunidades, nossas dores em testemunhos e nossos desafios em experiências que fortalecem a fé. Cada vitória alcançada é prova da sua fidelidade e da certeza de que nada pode nos separar de sua proteção. Caminhamos firmes, sabendo que cada passo é guiado pelo Altíssimo e que nossa vida está segura em suas mãos. O coração humano, em sua fragilidade, muitas vezes se vê cercado por incertezas e lutas internas. Entretanto, quando a alma encontra repouso na promessa divina, descobre que mesmo as maiores tempestades não têm poder para aniquilar a esperança que brota da fé. A confiança em Deus é como uma âncora lançada em águas profundas, firme e segura, que sustenta mesmo quando os ventos sopram com fúria e as ondas se levantam ameaçadoras. Essa confiança não nasce da lógica humana, mas da revelação do caráter perfeito do Senhor, que não mente, não falha e não abandona. É nesse fundamento sólido que o justo se apoia, mesmo quando a realidade diante de seus olhos parece contradizer a promessa recebida. A experiência da espera é um exercício espiritual de amadurecimento, em que o coração aprende a não se desesperar diante do aparente silêncio dos céus. O silêncio de Deus não é ausência, mas muitas vezes um convite à perseverança e à intimidade mais profunda. Enquanto a mente humana busca respostas imediatas, o Senhor trabalha em dimensões invisíveis, alinhando circunstâncias, moldando corações e preparando vitórias que serão reveladas no tempo oportuno. A espera, portanto, não é sinal de abandono, mas de cuidado amoroso, pois somente aquele que confia plenamente é capaz de permanecer inabalável. Muitos dos que vieram antes já experimentaram esse processo de dependência absoluta. Homens e mulheres que se lançaram na confiança irrestrita viram milagres acontecerem em seus dias, não porque eram perfeitos, mas porque se entregaram sem reservas. O testemunho deles ecoa até hoje, mostrando que a fidelidade divina não conhece limites nem prazos vencidos. Assim, cada novo desafio enfrentado pelo crente é uma oportunidade de relembrar que, da mesma forma que Deus sustentou aqueles que vieram antes, também sustentará os que agora confiam em sua palavra. É nesse ponto que a esperança se torna não apenas um sentimento, mas uma força ativa que renova as energias da alma cansada. A esperança em Deus ilumina o caminho escuro, ergue a fronte abatida e inspira cânticos de louvor mesmo em meio à luta. Aqueles que escolhem esperar encontram novas forças, como águias que renovam suas asas e voltam a voar acima das tempestades. Nada é capaz de deter o coração que descansa no Senhor, porque nele há segurança absoluta. Essa convicção se torna um escudo contra a incredulidade e uma fonte inesgotável de coragem. Assim, a jornada de fé é marcada por altos e baixos, por momentos de grande júbilo e instantes de profunda dor. Porém, em todos eles, a presença de Deus permanece como uma certeza inabalável. Ele não se afasta no dia da angústia, não esquece a oração feita em lágrimas e não despreza o clamor do aflito. Ao contrário, inclina-se para ouvir, estende sua mão para salvar e derrama seu espírito para fortalecer. Essa verdade é a rocha sobre a qual se edifica a confiança do crente, que mesmo em lágrimas consegue declarar: O Senhor é meu auxílio, não temerei o que possa me fazer o homem. Quando o inimigo levanta acusações e tenta plantar sementes de medo, o coração que confia em Deus encontra resposta imediata nas promessas eternas. Nenhuma acusação tem poder contra aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma corrente pode aprisionar a alma liberta pela graça. Nenhuma sombra consegue obscurecer a luz que emana do trono celestial. Essa é a herança dos que caminham em fidelidade. A certeza de que, independentemente das circunstâncias, o amor divino os envolve como muralha protetora. Essa muralha invisível não é construída por mãos humanas, mas pelo próprio poder de Deus.
Ela se ergue diante dos ataques espirituais, bloqueia as setas inflamadas e estabelece um refúgio seguro onde o justo pode descansar. Dentro dessa fortaleza, a paz de Cristo governa os pensamentos e o coração, anulando o peso da ansiedade e da preocupação. É uma paz que não depende da ausência de problemas, mas da presença constante do Senhor. E essa presença é promessa garantida, pois Ele afirmou que estaria conosco todos os dias até o fim. Por isso, a vida de quem confia no Altíssimo é marcada por vitórias que vão além da compreensão natural. A vitória, muitas vezes, não se manifesta apenas em conquistas materiais, mas principalmente na transformação interior que gera resiliência, mansidão, coragem e amor incondicional. É nesse processo que se cumpre a palavra que declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cada lágrima regada em oração se torna semente de fé que germina em testemunhos de livramento. No final, quando o tempo da prova se cumpre, o justo olha para trás e reconhece que nunca esteve só. Cada passo, cada respiração, cada amanhecer foi sustentado pelo cuidado do Criador. Ele esteve presente nas dores e nas alegrias, nos desertos e nos jardins, nas madrugadas silenciosas e nos dias de festa. E assim como esteve ontem, permanece hoje e continuará eternamente. Essa é a maior riqueza do coração que confia, a certeza da fidelidade imutável de Deus. Quando a alma encontra abrigo no Senhor, descobre que mesmo nas situações mais difíceis existe um propósito maior sendo cumprido. Cada desafio se torna um degrau para o crescimento espiritual, e cada dificuldade, uma oportunidade de confiar mais profundamente na providência divina. Aquele que coloca sua vida nas mãos do Altíssimo experimenta uma transformação gradual, na qual a fé se fortalece, o caráter se molda e a esperança se renova dia após dia. Nenhuma circunstância adversa tem a capacidade de separar o crente do amor de Deus, pois ele é constante, fiel e imutável, sustentando cada passo com sua mão poderosa. É através da oração e da meditação na palavra que o coração aprende a se firmar. Cada versículo lido, cada promessa recebida, atua como tijolo na construção de uma vida segura e resiliente. O crente que se âncora na verdade divina encontra proteção contra os enganos e ciladas que o mundo tenta impor. Assim como o salmista declarou que Deus é refúgio de geração em geração, também hoje podemos nos esconder nesse abrigo seguro, conscientes de que todo ataque contra a vida, a família ou os projetos será frustrado pelo poder do Senhor. A confiança se torna escudo, e a fé, espada para vencer as investidas espirituais. Em meio às dificuldades, surge a necessidade de discernimento. Nem todo caminho que parece promissor conduz à bênção. Nem toda oportunidade é enviada pelo céu. O coração que busca a orientação do Senhor recebe clareza para distinguir entre o que edifica e o que destrói. Deus, que conhece pensamentos e intenções, revela as armadilhas antes mesmo que se tornem visíveis, guiando os passos do fiel por caminhos seguros. É essa supervisão constante que garante que cada decisão tomada seja alinhada à vontade divina, protegendo do erro e conduzindo à prosperidade espiritual. A vida se torna uma jornada de aprendizado contínuo. Cada obstáculo superado, cada batalha vencida, reforça a compreensão de que a vitória não depende da força humana, mas do poder de Deus agindo em favor daqueles que o buscam. O crente aprende a não temer o inesperado, a não se desesperar diante do silêncio ou da demora nas respostas, pois sabe que o tempo divino é perfeito. A paciência, a perseverança e a confiança se tornam virtudes fundamentais para caminhar com segurança e determinação. Além disso, a experiência da fé revela que o cuidado divino não se limita à proteção física, mas alcança também o emocional e o espiritual. Cada sentimento de medo, cada ansiedade silenciosa, cada dor oculta é amparada pelo Senhor, que oferece consolo, restauração e renovação. O coração que se entrega totalmente ao cuidado divino encontra liberdade, paz interior e capacidade de testemunhar sobre a fidelidade de Deus. Nada do que foi confiado a ele se perde, e cada sacrifício, oração ou gesto de fé é recompensado de acordo com a sua promessa. O refúgio de Deus é seguro porque não depende de circunstâncias externas, mas da presença constante e da autoridade infinita do Criador. Mesmo quando as tempestades parecem intensas e as noites parecem intermináveis,
O fiel descansa na certeza de que nenhum ataque pode prevalecer contra quem é sustentado pelo Altíssimo. A esperança se torna um guia, a coragem se fortalece, e a vida se transforma em testemunho vivo da fidelidade divina. Essa certeza não é teoria, mas experiência prática, confirmada por aqueles que perseveram na fé e testemunham milagres em suas vidas. Outro aspecto essencial é a dimensão da obediência. Aqueles que se escondem no refúgio do Senhor aprendem que a proteção e a provisão divina estão condicionadas à confiança e à entrega total. O cumprimento da palavra de Deus depende da disposição do coração em obedecer, mesmo quando os caminhos parecem incertos ou difíceis. Essa obediência gera intimidade com o Pai, revelando estratégias espirituais que não seriam perceptíveis aos olhos humanos. Assim, cada passo guiado pelo Espírito Santo se torna seguro, e cada decisão tomada em consonância com a vontade divina garante resultados duradouros. O cuidado divino se estende também à família, amigos e comunidades de fé. A proteção não é isolada, mas abrangente, alcançando aqueles que caminham lado a lado. Quando o crente ora pelo próximo, invoca a presença de Deus como escudo sobre todos, garantindo que os planos malignos sejam desfeitos antes mesmo de atingir seus alvos. A intercessão se torna uma ferramenta poderosa, fortalecendo a fé coletiva e manifestando o amor do Senhor de maneira tangível. Assim, o crente que permanece no abrigo do Altíssimo aprende a viver em equilíbrio, com discernimento, coragem e alegria, independentemente das circunstâncias externas. Cada dificuldade enfrentada torna-se oportunidade de crescer, cada conquista se transforma em louvor, e cada vitória se converte em testemunho que inspira outros a confiar no poder do Senhor. A vida deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser expressão de fé ativa, testemunhando que aqueles que se refugiam no Criador jamais serão abalados. O caminho de fé é contínuo e exige vigilância constante. A alma precisa estar desperta, o coração atento e a mente firme na verdade de Deus. Somente assim é possível perceber os enganos, resistir às tentações e avançar sem medo. O justo não caminha sozinho, pois o Senhor envia seu exército celestial para proteger, orientar e conduzir. Cada passo, por mais simples que pareça, é supervisionado por Deus, garantindo que o crente avance sempre na direção da vitória e da realização do propósito eterno. E enquanto a vida se desenrola, permanece a certeza de que o amor e a fidelidade do Senhor não falham. Cada promessa é cumprida no tempo certo, cada oração é ouvida e cada necessidade é suprida. Aqueles que descansam nesse refúgio eterno encontram não apenas proteção, mas também forças renovadas para enfrentar os desafios, transformar situações adversas em testemunhos e conduzir outros ao conhecimento da graça infinita de Deus. O fiel que confia no abrigo do Altíssimo aprende que a vida espiritual é uma jornada contínua de crescimento, superação e aprofundamento na presença de Deus. Cada situação adversa se transforma em aprendizado e cada experiência vivida, em oportunidade de fortalecer a fé. O crente descobre que a segurança verdadeira não vem das circunstâncias, mas da presença constante do Senhor, que guia, protege e sustenta com mãos poderosas todos aqueles que se entregam ao seu cuidado. Assim, a confiança em Deus se torna escudo contra o medo, a ansiedade e as ciladas do inimigo, oferecendo paz e estabilidade em meio às tempestades da vida. A meditação na palavra é essencial para manter a mente e o coração alinhados à vontade divina. Cada promessa lida e recebida serve de alicerce para a vida, garantindo discernimento e clareza diante das decisões. O crente que se âncora nos ensinamentos de Deus é capaz de distinguir entre oportunidades verdadeiras e armadilhas disfarçadas, evitando tropeços e mantendo-se no caminho da prosperidade espiritual. É por meio desse conhecimento que o coração se fortalece, a fé se renova e a esperança se mantém firme, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. A proteção divina alcança não apenas a vida física, mas também o emocional e o espiritual. Deus cuida das emoções, renova o ânimo e transforma dores internas em aprendizado, permitindo que o fiel experimente liberdade, alegria e paz. Cada batalha vencida se torna testemunho da fidelidade de Deus, e cada obstáculo superado revela que a força humana é limitada, mas o poder divino é infinito. O crente aprende a não temer o inesperado, a não se desesperar diante do silêncio ou da demora,
pois sabe que o tempo do Senhor é perfeito e que ele age com sabedoria e precisão. O refúgio de Deus é seguro porque sua proteção não depende de fatores externos, mas de sua presença constante. Mesmo quando as dificuldades parecem grandes e as circunstâncias ameaçadoras, o crente descansa na certeza de que nenhum ataque pode prevalecer contra quem é sustentado pelo Altíssimo. A esperança se torna guia, a coragem se fortalece, e a vida se transforma em testemunho da fidelidade divina. A experiência prática da fé confirma que aqueles que se abrigam no Senhor encontram segurança, confiança e paz duradoura. A obediência à palavra é outro elemento fundamental para a proteção e o crescimento espiritual. Aqueles que seguem os caminhos do Senhor com coração disposto recebem direção, clareza e estratégias para enfrentar as dificuldades. Cada passo tomado em conformidade com a vontade divina é seguro, e cada decisão alinhada à palavra gera frutos que permanecem. A obediência fortalece a intimidade com Deus, permitindo que o crente perceba e siga os sinais do Espírito Santo, evitando armadilhas e aproveitando oportunidades que conduzem à bênção. O cuidado de Deus se estende também à família e à comunidade de fé. A intercessão pelos outros se torna uma ferramenta poderosa de proteção e libertação. Quando o crente ora pelo próximo, invoca a presença de Deus sobre todos, garantindo que os planos malignos sejam frustrados antes mesmo de se concretizarem. Essa proteção coletiva fortalece a fé, manifesta o amor de Deus de forma tangível e cria uma rede de segurança espiritual que envolve todos os que caminham juntos na fé. Viver no abrigo do Senhor exige vigilância, atenção e disposição para obedecer. A alma precisa permanecer desperta, a mente firme e o coração sensível à direção divina. Somente assim é possível perceber os enganos, resistir às tentações e avançar com confiança. O justo não caminha sozinho, pois o Senhor envia seu exército celestial para proteger, guiar e sustentar cada passo. Essa supervisão garante que o crente avance sempre na direção da vitória e da realização do propósito divino, mesmo em meio a desafios complexos. A presença constante de Deus transforma não apenas a vida pessoal, mas também as relações, decisões e perspectivas. O coração restaurado influencia o ambiente, espalha paz e promove justiça, amor e integridade. A fé ativa permite que o crente testemunhe milagres, experimente a provisão divina e inspire outros a confiar em Deus. Cada passo guiado pelo Espírito Santo reflete a fidelidade de Deus e evidencia que aqueles que se refugiam nele jamais serão derrotados, independentemente das circunstâncias. A vida de fé é marcada pelo discernimento, coragem e constância. Aquele que se abriga no Senhor desenvolve capacidade de reconhecer armadilhas, identificar falsos caminhos e avançar com segurança. A mente alinhada à palavra distingue o certo do errado, e o coração sensível percebe o toque do Espírito. Dessa forma, cada decisão tomada é protegida, cada passo avançado é seguro e cada ação realizada contribui para o cumprimento do propósito divino. Em todos os momentos, a certeza da proteção e do cuidado de Deus fortalece a alma. Cada promessa recebida se torna alicerce, cada oração respondida confirma a fidelidade divina e cada desafio enfrentado revela que o poder de Deus é maior que qualquer adversidade. O crente que se refugia no Altíssimo vive em segurança, paz e prosperidade espiritual, sabendo que a mão de Deus sustenta sua vida, guarda seus passos e conduz suas ações. E assim, a experiência do abrigo do Senhor não se limita à proteção física, emocional ou espiritual. Ela se estende à vida cotidiana, às relações interpessoais, ao crescimento pessoal e à realização dos propósitos divinos. Aqueles que permanecem sob a cobertura do Altíssimo experimentam transformação completa, alcançam maturidade espiritual e se tornam testemunhos vivos da fidelidade, do poder e do amor de Deus. Cada vitória, cada bênção e cada conquista são resultado direto da confiança e obediência à presença constante do Senhor. O crente que permanece no refúgio do Altíssimo desenvolve uma fé resiliente, capaz de resistir às tempestades da vida sem se abalar. Ele compreende que o verdadeiro poder não está nas próprias forças, mas na dependência completa de Deus, que orienta cada passo, guarda cada decisão e transforma cada desafio em oportunidade de crescimento. A confiança no Senhor permite que a alma encontre descanso, mesmo quando o mundo ao redor parece caótico,
e que a mente permaneça clara diante de escolhas difíceis. A proteção divina não se limita apenas aos aspectos visíveis da vida, mas envolve também o emocional e o espiritual. Deus conhece cada medo, cada preocupação e cada ferida do coração, e oferece abrigo seguro para aqueles que se aproximam dele com sinceridade e humildade. A entrega total ao cuidado de Deus garante que nenhuma ameaça oculta ou plano maligno possa prevalecer, e que cada ataque seja neutralizado antes mesmo de se manifestar. Assim, a vida do fiel se torna um testemunho da fidelidade, poder e amor divinos, inspirando outros a confiar no mesmo refúgio seguro. A meditação contínua na palavra fortalece a mente e a alma, proporcionando discernimento para distinguir entre o verdadeiro e o enganoso. Cada promessa de Deus atua como um alicerce sólido que sustenta a vida espiritual, orienta decisões e protege contra ilusões. O fiel aprende a reconhecer oportunidades genuínas, evitando armadilhas disfarçadas, e a avançar com segurança, mesmo em territórios desconhecidos ou desafiadores. A prática diária de oração e leitura da palavra cria um escudo espiritual que mantém a fé firme e a esperança constante, independentemente das circunstâncias externas. A obediência aos ensinamentos divinos é fundamental para a proteção e o sucesso espiritual. Aqueles que seguem fielmente os caminhos do Senhor recebem direção clara, segurança nos passos e discernimento para identificar o melhor caminho a seguir. Cada ato de obediência fortalece a intimidade com Deus, permite que o Espírito Santo conduza as decisões e gera frutos duradouros que refletem a fidelidade divina. A vida obediente se torna um testemunho visível da presença de Deus, inspirando outros a trilhar caminhos de fé e integridade. A intercessão pelos outros é uma expressão poderosa do cuidado de Deus. Ao orar pela família, amigos e comunidade de fé, o crente invoca a proteção divina sobre todos, frustrando planos malignos e garantindo que o poder de Deus esteja ativo na vida daqueles que ama. A proteção coletiva fortalece laços espirituais, cria redes de segurança e manifesta o amor de Deus de forma tangível. Cada oração intercessora gera efeito positivo, promovendo paz, estabilidade e crescimento espiritual, e demonstra que a fé compartilhada é ainda mais poderosa. O abrigo do Senhor exige vigilância constante, sensibilidade espiritual e disposição para obedecer. O coração precisa estar desperto, a mente alerta e a alma receptiva à direção divina. Somente assim é possível identificar enganos, resistir às tentações e avançar com confiança. O fiel que se mantém atento recebe a proteção completa de Deus, incluindo a orientação do exército celestial, que vela por cada passo e garante que o caminho seja seguro. Essa supervisão divina assegura que cada movimento seja guiado para a realização dos propósitos celestiais. A presença constante de Deus transforma não apenas a vida pessoal, mas também as relações, decisões e perspectivas. Um coração restaurado irradia paz, promove justiça e inspira amor ao próximo. A fé ativa permite testemunhar milagres, experimentar provisão divina e inspirar outros a confiar em Deus. Cada passo guiado pelo Espírito Santo reflete a fidelidade de Deus e evidencia que aqueles que se abrigam nele jamais serão derrotados, independentemente das circunstâncias. O crescimento espiritual é sustentado pelo discernimento, coragem e perseverança. O crente que se refugia no Altíssimo reconhece armadilhas, evita falsos caminhos e caminha com segurança. A mente alinhada à palavra distingue o certo do errado, e o coração sensível percebe a direção do Espírito. Dessa forma, cada decisão tomada é protegida, cada passo avançado é seguro e cada ação realizada contribui para o cumprimento do propósito divino. A vigilância constante garante que o fiel avance sempre no caminho certo, sem ser desviado por enganos ou artifícios do inimigo. A confiança na proteção divina fortalece a alma, garantindo que cada promessa recebida se torne fundamento sólido para a vida. As respostas às orações confirmam a fidelidade de Deus, e cada desafio enfrentado revela que o poder divino é maior que qualquer obstáculo. Aquele que se refugia no Altíssimo experimenta segurança, paz e prosperidade espiritual, sabendo que a mão de Deus guia sua vida, protege seus passos e direciona suas ações para resultados positivos. A experiência do abrigo do Senhor não se limita à proteção, mas envolve transformação integral.
Aqueles que permanecem sob a cobertura do Altíssimo vivenciam crescimento pessoal, amadurecimento espiritual e desenvolvimento de caráter. A presença de Deus impacta decisões, relações e perspectivas, garantindo que a vida se torne um reflexo de sua fidelidade. Cada vitória, bênção e conquista demonstra a eficácia da fé, obediência e confiança no Senhor, inspirando outros a confiar no mesmo refúgio seguro. No refúgio eterno do Senhor, a vida do crente encontra segurança, paz e crescimento espiritual contínuo. Cada passo dado sob a direção de Deus é protegido, cada decisão tomada é iluminada pela sabedoria divina, e cada desafio enfrentado se transforma em oportunidade de aprendizado e fortalecimento da fé. A presença constante do Altíssimo garante que a mente permaneça clara, o coração firme e a alma em descanso, mesmo diante das circunstâncias adversas. O crente que confia plenamente no Senhor desenvolve discernimento para identificar armadilhas, separar o verdadeiro do falso e reconhecer a direção do Espírito em cada situação. O abrigo de Deus não apenas protege, mas também guia, corrige e sustenta. Ele transforma frustrações em esperança, dificuldades em crescimento e desafios em testemunhos de fidelidade. Aquele que permanece sob a cobertura divina experimenta uma vida plena, marcada por segurança, alegria, amor e prosperidade espiritual, refletindo a presença de Deus em todas as áreas de sua existência. A intercessão por familiares, amigos e comunidade fortalece laços espirituais e cria redes de proteção que se estendem para além do indivíduo. Orar pelos outros permite que a mão de Deus atue de maneira abrangente, desfazendo planos malignos, protegendo vidas e guiando caminhos. Cada oração, ainda que silenciosa, possui efeito poderoso, garantindo que o bem prevaleça e que as bênçãos de Deus alcancem aqueles que caminham em fé. O cuidado divino sobre o grupo de crentes demonstra que ninguém está sozinho, e que o refúgio do Altíssimo é coletivo e abrangente. A obediência aos princípios divinos garante proteção, orientação e crescimento. Cada ato de fidelidade fortalece a relação com Deus, aprofunda a intimidade espiritual e permite que o Espírito Santo conduza decisões com segurança. A vida obediente se torna exemplo para outros, refletindo o caráter e a fidelidade de Deus. O crente que segue o caminho da integridade, mesmo quando solitário ou desafiador, demonstra que o verdadeiro poder não está na conformidade com o mundo, mas na obediência à palavra. A proteção do Altíssimo não se limita aos aspectos externos da vida. Ela atinge o emocional, o espiritual e o psicológico, garantindo que a alma permaneça firme, o coração tranquilo e a mente em paz. Deus observa cada situação, conhece cada intenção e intervém em todos os detalhes, desfazendo planos ocultos e prevenindo armadilhas antes mesmo de serem percebidas. A confiança total no Senhor permite que a fé permaneça inabalável, mesmo quando tudo ao redor parece incerto, e que o crente avance com coragem, sabendo que está amparado por um poder maior do que qualquer adversidade. A presença contínua de Deus transforma a vida do fiel em testemunho vivo de sua fidelidade. A confiança, a coragem e a obediência geram frutos duradouros que inspiram outros a confiar no mesmo refúgio seguro. Cada vitória alcançada, cada obstáculo superado e cada bênção recebida evidenciam a ação divina, reforçando a certeza de que aquele que permanece em Deus jamais será derrotado. A vida se torna exemplo e incentivo para que outros busquem a proteção, orientação e provisão do Senhor. O crescimento espiritual, sustentado pela vigilância, oração e obediência, garante que cada passo seja seguro, cada decisão acertada e cada ação produtiva. O fiel aprende a discernir entre o certo e o enganoso, evita atalhos que levam à ruína e caminha no caminho da integridade, mesmo que estreito ou desafiador. A proteção divina assegura que cada movimento esteja sob supervisão espiritual, que cada ação seja direcionada e que nenhuma armadilha tenha poder sobre aquele que se abriga no Senhor. O refúgio de Deus não apenas protege, mas também restaura, fortalece e capacita. As feridas emocionais, espirituais e psicológicas são curadas, e a alma encontra descanso e renovação. A presença divina transforma o medo em coragem, a dúvida em fé e a fraqueza em força, capacitando o crente a enfrentar qualquer situação com confiança. Cada oração, cada meditação na palavra e cada ato de fé produz efeito duradouro,
garantindo que a vida esteja alinhada com o propósito divino e que o fiel avance com segurança. A fé inabalável, fundamentada no refúgio eterno, permite que o crente viva com esperança, coragem e determinação. Nenhuma circunstância, força contrária ou plano maligno pode prevalecer contra aquele que confia plenamente em Deus. Cada passo, cada decisão e cada vitória refletem a fidelidade divina e demonstram que o Altíssimo é o verdadeiro protetor, guia e sustentador da vida. A confiança no Senhor transforma o viver diário em uma experiência de segurança, crescimento e abundância espiritual. Aquele que permanece no abrigo do Altíssimo torna-se um exemplo vivo da ação de Deus na vida humana. Sua coragem, fé, discernimento e obediência refletem a presença divina em todas as áreas da existência. Cada conquista, cada desafio superado e cada bênção recebida servem como testemunho da fidelidade de Deus, inspirando outros a buscar o mesmo refúgio seguro. A vida sob a proteção do Senhor se torna um campo fértil para milagres, provisão e crescimento espiritual contínuo. Em conclusão, permanecer no refúgio do Altíssimo garante proteção, crescimento, restauração e vitória. A vida do crente é marcada por fé inabalável, discernimento, coragem e obediência. O abrigo de Deus abrange cada área da existência, transformando desafios em oportunidades, medo em confiança e frustração em esperança. A confiança total no Senhor permite avançar com segurança, testemunhar milagres, inspirar outros e viver plenamente o propósito divino. Se você deseja colocar sua vida, sua família e seu futuro sob a proteção invencível do Deus Eterno, escreva seu nome nos comentários agora e comece a viver sob o abrigo seguro do Altíssimo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.